Olá, pessoal! Na aula de hoje vou falar um pouco mais sobre as mudanças trazidas pela nova Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, de 2017. Sejam bem-vindos. Bom, além da LDB de 1996, a gente tem aí um documento que também está trazendo grandes transformações para a nossa escola, que é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Ela é chamada de nova base, né? Mas ela não é inédita. Ela é a mais recente. Ela não é um currículo, como muita gente pensa, ela é um referencial, ela é formada por orientações que devem ser seguidas pelos sistemas de ensino municipais, estaduais, federais, para a elaboração do próprio currículo, porque cada escola ela vai ter um projeto político-pedagógico, tá? E esse projeto tem que estar alinhado à cultura local, né, ao contexto em que a escola está inserida. Então, a BNCC ela vai trazer uma base comum, por quê? Para poder proporcionar a todos os alunos brasileiros em idade escolar a possibilidade de acesso a saberes essenciais. Então, ela define esses saberes essenciais, ela define os conhecimentos acadêmicos, sociais e culturais, gerais, e as suas localidades adaptam, especificam esses conhecimentos, tá? É um documento norteador e não é engessado, não é rígido. Lá tem competências, tem habilidades que a escola vai desenvolver de acordo com o que ela achar necessário ali no seu contexto, tá? O foco é uma formação integral do aluno, né? A gente já falou sobre os vários aspectos de desenvolvimento que a escola deve proporcionar, emocional, intelectual, social, cognitivo, etc. Então, a nova BNCC, ela vai promover essa formação integral, sempre baseada na igualdade, na diversidade e na equidade. Eu já comentei anteriormente que a BNCC, ela fala do desenvolvimento de competências específicas para a educação básica. No caso, são 10 competências, tá? Essas competências são as competências gerais para a educação básica, que a gente já sabe que a educação básica é composta da educação infantil, fundamental e ensino médio, né? Só que dentro de cada componente curricular, de cada etapa, tem habilidades específicas, tem competências específicas, tá? Então, a gente não vai abordar isso aqui agora. Nós temos uma apostila só sobre BNCC, com aulas só sobre BNCC, e lá eu falo das competências específicas e tal. Mas aqui a gente vai ver essas competências gerais, por quê? Porque no ensino fundamental a gente vai trabalhar essas 10 competências, né? E as competências gerais da BNCC são assim, as que mais precisam ser contempladas na hora de você formar um currículo escolar. Muitas pessoas, muitos gestores, às vezes se preocupam demais com conteúdos específicos e não com as habilidades e competências relacionadas a esse conteúdo. Vamos ver essas 10 competências para a gente saber melhor do que eu estou falando? Ó. Primeiro, conhecimento lógico, os saberes essenciais, o conhecimento acumulado pela humanidade em matemática, história, física, geografia, tudo isso tem que ser desenvolvido na escola. Segundo, pensamento científico, crítico e criativo. Então, não é aquela coisa assim, eu vou na escola, eles me passam conhecimento, eu fico quieto. Não. O aluno ele precisa ser protagonista. Ele precisa saber fazer ciência, conhecer ciência, saber fazer críticas. Quando eu digo crítica, eu não estou dizendo aquela crítica ruim, eu estou falando crítica no sentido de analisar mesmo situações, textos, teorias, e também desenvolver a criatividade, né, as suas habilidades para que ele próprio seja criador de conhecimento. Um senso estético, saber admirar artes, saber admirar literatura, escrever, ler, conhecer tudo que tem de belo, né, na humanidade, a comunicação através de textos, através da parte virtual de tecnologias, através das situações sociais presenciais, enfim, saber se comunicar, porque como o próprio Vygotsky sempre diz, que é uma das bases dos nossos paradigmas educacionais, o ser humano ele se torna ser humano em contato com outro ser humano, ou seja, através da linguagem, das trocas de experiências, de ideias.
argumentar, né, se basear em fatos e na verdade, não só dar uma opinião porque sim, porque eu acho, porque eu penso assim, não, né? Você ler, você se informar, você adquirir base para sua argumentação. A cultura digital, que é a marca também da geração que a escola recebe, precisa ser trabalhada. Autogestão, né? O aluno saber direcionar os próprios estudos, a própria vida, ter autonomia. Autoconhecimento e autocuidado, né? Cuidar da saúde mental, cuidar da saúde física, saber das próprias necessidades e das próprias habilidades, ter empatia, cooperar, se socializar de fato na escola e ter autonomia, né? Pensar por si próprio, não ficar só dependendo da opinião dos outros ou dos colegas, ou enfim. Você ter autonomia no pensamento, no raciocínio e também nas atitudes. Então, a escola, ao longo de toda a educação básica, vai tentar desenvolver essas 10 competências nos seus alunos. E assim, falar um pouco da educação infantil. A educação infantil, ela é a primeira etapa, né, da educação básica. Na BNCC, os eixos estruturantes dessa etapa são as interações sociais e as brincadeiras, que são divididas por campos de experiências, tá? No final dessa etapa, eu já falei para vocês que ela é importante porque ela dá uma base ali para o aluno entrar no ensino fundamental e ser de fato alfabetizado, tá? No final dessa etapa, o aluno da educação infantil ele não tem reprovação nem nada, mas ele tem que sair assim com algumas aprendizagens essenciais para ter essa base para o ensino fundamental. É lógico que se ele não tiver, isso vai ser adquirido depois ao longo do próprio ensino fundamental. Então, por exemplo, os 5 campos de experiência são o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Para cada um desses campos de experiências, tem uma síntese de aprendizagens para o aluno ingressar no ensino fundamental de uma forma integral. É claro, gente, que raramente o aluno vai ter todas essas aprendizagens que Olá, você peço está. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Essas aprendizagens que você está vendo aí, tá? Desenvolvidas de forma completa. Mas aí é um parâmetro para o professor analisar o que tem que ser desenvolvido no ensino fundamental, o que já foi assim bastante explorado, o que já foi alcançado. Voltando à teoria de Vygotsky, o que o aluno já aprendeu e o que o aluno tem potencial de aprender, mas ainda precisa de um empurrãozinho para chegar lá, né? Por exemplo, o eu, o outro e o nós. Respeitar e expressar sentimentos e emoções. Então, o aluno que não atingiu ainda esse aspecto do desenvolvimento, né? Ele vai conseguir, a escola vai fazer com que ele alcance ao longo do ensino fundamental. O último campo de experiência, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, que tem muito a ver com pensamento lógico matemático, né? E que vai ser aprofundado no letramento matemático, na alfabetização matemática. Por exemplo, identificar, nomear adequadamente e comparar as propriedades dos objetos, estabelecendo relações entre elas, né? Então, sólido, gasoso, tamanho, forma, cor, etc. Tudo isso, se o aluno não desenvolveu, vai ter que ser explorado pelo professor
ao longo do ensino fundamental. Então, é interessante, por exemplo, na pré-escola, que já comece a se fazer uma análise dessa síntese de aprendizagem para ver o que pode ser alcançado ainda na educação infantil, o que não foi alcançado, aquele primeiro ano do ensino fundamental, já vai ser o foco você buscar com que o aluno aprenda coisas que ficaram para trás na educação infantil para que não falte nada no alicerce dele para ele construir a alfabetização, né? Então, é muito importante essa fase de transição entre a educação infantil e o ensino fundamental, principalmente em relação à alfabetização. E a BNCC, ela vai trazer os componentes curriculares, né, que são as disciplinas, as matérias, divididas em áreas de conhecimentos. E a gente precisa ficar atento àquela questão de anos iniciais e anos finais, porque muda umas coisinhas aí, tá? Área de linguagens, cujo principal foco é a comunicação humana em suas diversas formas, verbal, não verbal, corporal, digital, sensorial e etc. É o foco dessa área de conhecimento, né? Os componentes curriculares são língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa, sendo que língua inglesa é só nos anos finais. A matemática, que está presente desde o primeiro ano do ensino fundamental, é uma área e é um componente curricular também. E aí o foco é, além da alfabetização matemática, o letramento matemático, ou seja, ensinar matemática de forma aplicável, de forma prática, de forma contextualizada. O aluno ele não deve somente conhecer, mas saber usar os conceitos matemáticos. Então, ele vai desenvolver habilidades de raciocínio, de representação, de comunicação, de argumentação em relação à matemática, principalmente no ensino fundamental, através das situações problemas, né, da resolução de problemas. Temos também a área de ciências da natureza, cujo componente curricular é ciências. No ensino médio ela se desmembra, mas agora no ensino fundamental é só ciências, né? Que vai desenvolver o letramento científico, que envolve a capacidade de compreensão e interpretação do mundo e seus fenômenos humanos e naturais. O aluno, ao mesmo tempo que adquire essas habilidades, esse conhecimento, ele também se capacita para intervir de forma ativa e consciente nesse mundo, exercendo a ciência como ferramenta de evolução. Para isso, a escola deve promover o pensamento investigativo, a análise crítica, a reflexão, a atuação prática. Então, você vai estudar, por exemplo, o ciclo da água, você não vai só estudar a teoria do ciclo da água, você vai ver a água nos rios, a água da chuva, como é que faz captação dessa água, tratamento dessa água, distribuição, reaproveitamento, reciclagem. Então, é uma área que tem que casar a teoria junto com a prática. Continuando, a gente tem a área de ciências humanas. No ensino fundamental, a gente tem história e geografia dentro dessa área, né? Ela possui um leque de opções de conteúdos muito amplo, podendo trabalhar espaços físicos, biológicos, psicológicos, sociais, emocionais, aprofundando debates, reflexões e propostas de intervenção no meio. História e geografia começam com o espaço local nos anos iniciais, né? Cidade, bairro, comunidade e se estende depois para o macro. Então, começa estudando o bairro que a escola está, amplia para a cidade, amplia para a região, estado, país, e até nos anos finais a gente já está estudando história e geografia de uma maneira mais global. Temos o ensino religioso, que é oferecido somente no ensino fundamental. Ele deve ser ensinado de forma sem proselitismo, ou seja, sem privilégio de nenhuma religião ou crença. Ele tem oferecimento obrigatório, mas não matrícula obrigatória, tá? Então, o aluno não é obrigado a frequentar esse componente curricular. Ele vai ser oferecido de preferência por um professor formado em teologia, mas se não, esse professor não pode ser ligado também a nenhuma crença, né? E como eu já disse, de matrícula facultativa.
O ensino religioso traz muitas controvérsias, muita polêmica, não vou me estender aqui. Tem, como eu já disse, uma apostila própria da BNCC e a gente detalha mais lá todas essas áreas de conhecimento. Para quem quiser se aprofundar nessa questão do ensino fundamental de 9 anos, sobre essa questão dos princípios, das pesquisas, das reflexões, como é que se chegou a esse ensino, para onde ele vai, tem um livro aí da Valéria Silva Ferreira e da Verônica Gesser, que são as organizadoras, que traz vários textos importantes sobre isso. O ensino fundamental é uma etapa longa, é uma etapa significativa, onde o aluno passa de criança a adolescente. Então, é um período que é muito complicado, porque o aluno entra ainda não completamente alfabetizado e já sai dali para o ensino médio, onde ele já vai pensar em profissão, em projeto de vida, uma série de coisas. Então, é uma fase muito importante. Esse livro traz bastante sobre essas reflexões. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!